Fala moçada, bem-vindos de volta à nossa velha saga de controle estatístico de processo. Hoje nós vamos falar sobre gráficos por atributos, tá? Existe uma pequena diferença que deve ser sempre relembrada, que é variáveis contínuas e variáveis discretas, tá? No linguajar dos gráficos de controle, a gente geralmente fala variáveis, simplesmente, mas nós estamos nos referindo a variáveis contínuas. Quando a gente fala em atributos, nós nos referimos a variáveis discretas. Então a gente lembra lá da estatística, né? Variáveis contínuas, variáveis discretas, aqui nas cartas de controle são variáveis e atributos. Nunca é demais relembrar, pessoal? Então vamos só para refrescar a memória. O que é uma variável contínua? É tudo aquilo que a gente pode medir, né, de maneira extensiva, tá ok? Um outro truquezinho, um macetezinho que a gente utiliza às vezes é todas as variáveis que eu consigo ter valores decimais, valores quebrados, geralmente são variáveis contínuas. Todas as variáveis que eu não consigo medir dessa forma intensiva, né, por exemplo, contagens ou então proporções, eu vou utilizar variáveis discretas, né? Aqui então chamados atributos, né? Então, todas essas variáveis que eu tenho contagem direta vão ser atributos. Olha um exemplo, pessoal. Se eu perguntasse assim, qual é a altura que você tem? Aí você vai falar para mim, eu tenho 1,75, eu tenho 1,82, eu tenho 1,66, tal. Isso é uma variável contínua. Nós estamos medindo extensivamente, ela tem decimais, tá ok? Agora, se eu perguntasse para vocês assim, quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão, dois, tenho nenhum. Então, são sempre números inteiros. Ninguém tem um e meio irmão, né? Já adiantando, esse papo de falar que é meu irmão, tá ok? Não cola, porque não é meia pessoa. Então, vamos lá, pessoal. Diferença variáveis contínuas para atributos, tá ok? As variáveis contínuas, pessoal, elas então são muito utilizadas para esse ponto de temperatura, medida de volume, medida de peso. Atributos usa duas variáveis, né, duas distribuições discretas, a saber, que é a distribuição binomial e a distribuição de Poisson, tá? E é isso mesmo, ó o biquinho para falar, é francês, Poisson. Eu costumo dizer que eu conheço um aluno, se ele estudou estatística ou não, quando ele fala Poisson, porque a maioria do pessoal fala assim, a distribuição de Poisson. Isso não existe, o cara é francês, não é inglês, hein, moçada? Vamos se ligar nisso, tá? Binomial, então, quando eu tenho uma variável que só tem sim ou não, conforme ou não conforme, boa ou ruim, dentro ou fora, é binomial, tá? Geralmente usado naqueles testes passa ou não passa, tá ok? Poisson, quando eu utilizo contagens. Então, um exemplo, eu vou analisar um carro, tá? Vou ver quantos defeitos um carro apresenta ao sair da linha de fabricação. Um carro pode apresentar quase um número infinito de defeitos, né? Desde pequenos riscos na pintura até falhas graves na montagem do seu motor. Então, quando eu começo a contar o número de defeitos, vira Poisson, tá? Nunca é demais lembrar, binomial só aceita 0 e 1. Poisson aceita 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, tá ok? Geralmente, eu utilizo carta de atributos para poder monitorar alguns sistemas que não tenham como fazer leitura de dados contínuos. Ou então, quando eu vou trabalhar com proporções defeituosos, tá? Contagem de defeitos para fazer algum levantamento financeiro. Outro ponto muito interessante, e hoje em dia já vem sendo mais difundido da aplicação desse tipo de ferramenta, é aplicar gráficos de controle na qualidade de serviços. Eu poder medir qualidade de serviços com gráficos de controle. Olha só que bacana, né? Você poder usar o CEP numa loja, numa banca de jornal, tá? É uma coisa bem interessante, ok? Bom, quais são os tipos, né, de gráficos de controle que eu tenho para atributos? Eu tenho, então, dois tipos de gráficos de controle, como a gente já comentou. Eu tenho um para binomial e um para Poisson, tá? Então, o gráfico binomial utilizado aqui
são quando eu utilizo esse termo defeitos ou defeituosos, né? Que eu tenho aqui a carta, defeitos ou defeituosos do lado, né? Tem aqui a carta C e a carta NP, tá? E eu tenho aqui para porcentagem de defeitos ou defeituosos, que é a P ou a U. Tá ok? Binomial, então, pessoal, só para relembrar, NP e P. Poisson, C e U. Quando a pessoa for falar assim, defeituoso, aí a gente já vê na cabeça, olha, um produto pode ou não pode ser defeituoso. Não tem outra classificação. Não tem esse negócio de mais ou menos defeituoso. Ou ele é defeituoso ou ele não é defeituoso. Então a gente cai na binomial. Isso então é a carta NP e a carta P. Tá? Se eu falar assim, o meu produto tem 3 defeitos, vem com 4 defeitos, né? O botão de liga e desliga que está com mau contato, ele está riscado, né? Ele está trincado, então eu estou atribuindo mais um defeito ao meu produto. Então, Poisson, carta C, carta U. E qual que é a diferença que a gente vai utilizar? Quando é que eu utilizo o CNP ou P ou U? Onde é que está essa diferença toda para a gente aqui? É que algumas empresas, na hora que a gente faz essas contagens de defeituosos ou de porcentagens de defeituosos, tá? A gente tem que levar em conta o tamanho do lote. Imaginem só vocês, eu pego lá numa empresa e falo assim, olha, o turno da manhã produziu 10 peças defeituosas. O turno da tarde produziu 20 peças defeituosas. Aí você fala, nossa, o turno da tarde é pior do que o turno da manhã. Mas vamos imaginar que o turno da manhã fez um total de 500 peças. E o turno da tarde fez um total de 5.000 peças. Então agora já não é mais essa leitura. Quando eu tenho lotes de tamanhos diferentes, tá? Eu utilizo cartas com percentuais. Nesse caso, P e U. Tá ok? Lote de tamanho fixo, C e NP. Aí às vezes o aluno fala, pessoal, me confundi, NP, P, C, muita letra e muita coisa para se confundir, tá? Bom, se você está tendo essa confusão, vamos lá no macetão aqui. A gente pode, então, só utilizar U e NP, tá? Que aí não tem erro. Aqui, então, pessoal, estão os limites de controle calculados para essas cartas que a gente está falando. Como vocês podem observar, eu tenho aqui, tá, uma aproximação da distribuição normal utilizada por binomial e Poisson. Isso nos é permitido pelo famoso teorema do limite central, tá? Então eu calculo média e desvio padrão fazendo aproximações dessas distribuições com a distribuição normal. E aí possibilita que eu possa fazer gráficos de controle. Isso aqui é uma parte muito importante, muito interessante do teorema do limite central. Tá, ok? Vocês podem notar que quando eu estou falando de carta P ou carta NP, eu tenho aqui, olha, aproximações de binomial para normal. Tá? Onde, se vocês se lembram, né, o desvio padrão é a raiz quadrada de N vezes P vezes Q, né? Número total de amostras vezes probabilidade de sucesso vezes probabilidade de fracasso. Vai dar o desvio padrão. Tá? Já aqui nas cartas U e C, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, na verdade, aqui aproximações da Poisson, tá? Onde média é lambda T e desvio padrão é raiz quadrada de lambda T. Isso a gente vê tão facilmente aqui, olha. C e raiz quadrada de C, ó. Tá? Essa aproximação. O 3 é a questão dos 3 desvios padrão, obedecendo aquela regrinha básica já colocada por Shewhart, tá ok? Bom, vamos fazer um exemplo de uma carta P para vocês identificarem e verem como que isso ocorre. Então eu tenho aqui que de uma amostra de produção de uma fábrica de pequenos recipientes, né? Recipientes de plástico, foram retiradas 25 amostras com 50 observações. Quer dizer, o subgrupo aqui é grande normalmente, tá? São 50 observações, retirando-se 4 amostras por dia. O subgrupo é grande, pessoal, só que vocês podem ver que são retiradas poucas vezes ao dia. Isso é interessante para formar um subgrupo onde eu pegue realmente uma variação,
tá ok? Mas o meu tempo de reação aqui já é baixo, tá? Vamos lá então, vamos ver como calcula. Pá, os dados aqui, carta P, tá? Número de recipientes que foram colocados, 50, número de itens defeituosos, né? Olha só, pessoal, defeituosos, aqui. Um produto só pode ser defeituoso ou não defeituoso, tá? Então, quando eu falo que são 4 produtos defeituosos, eu estou dizendo que 4 desses 50 apresentaram um defeito. E na coluna ali eu coloquei a proporção dos defeituosos, para poder calcular a carta P, tá? Calculei aqui os totais de recipientes que foram analisados, tá? Total de número de defeituosos, e ali a proporção dos defeituosos vai sair no próximo slide. Tá? Essa proporção média de defeituosos, que é o P barra, deu de 0,072. Então, deu uma média de 7,2% de recipientes defeituosos. Tá ok? Podem notar que aqui o limite inferior de controle, por uma questão de distribuição normal de estatística, deu um valor negativo, menos 0,038. Ora, é impossível a gente ter menos 1 defeituoso ou menos 1% de defeituosos. Tá? Mas na conta isso acontece. Então, quando isso aparecer, o que a gente faz? A gente vem, ó, 0 itens defeituosos, tá? Ou 0%, tá ok? Até por uma lógica para a gente trabalhar. A média já está calculada e o limite superior de controle é de 1,8176 de proporção, tá? Plotando aqui os dados, né? No gráfico, eu encontro aqui, olha, um ponto fora dos limites de controle. Só que aqui tem que ter uma interpretação mais cuidadosa. Ela não é tão colocada, tão explorada, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? De falar assim, nossa, né? Temos aqui um ponto fora dos limites de controle, já é um processo fora de controle, você está vendo que está acima de 18%, né? De recipientes defeituosos, mas a gente tem que ter uma certa calma ao observar isso aqui. Pode ser um ponto em 373 que a gente tinha não indicando nenhum problema, tá? Observe como o gráfico ele não tem um comportamento muito atípico. Aconteceu nessa região, tá? Então, pessoal, pode ser aquela variação natural da distribuição normal, mas também pode ser uma causa especial de variação. E se o gráfico continuar mostrando para a gente esse mesmo comportamento, essa causa especial pode ter sido esporádica, tá? Então, o que acontece? A gente não vai fazer nenhum ajuste de processo quando encontrar isso aqui. Mas a gente também não pode, né, se omitir desse fato. A gente tem que investigar para tentar encontrar a causa dessa perda de controle e aí sim corrigir, para que não se aconteça mais, para que evite, né, que volte a acontecer novamente. Ok? Então aqui é a nossa carta P de proporção de defeituosos. E uma carta NP? A carta NP ela não usa proporção, ela usa um número direto, né? Vamos ver um exemplo como a gente pode fazer uma carta NP? Então a amostra a seguir é de uma loja de departamentos onde se pretende verificar se existe variabilidade ou não relativa ao grau de insatisfação dos clientes. Olha só o que a gente falou, né? É aquela questão, a gente está numa loja de departamentos, vai botar uma pessoa lá, ou então uma maquininha ali para coletar essa informação dos meus clientes, tá ok? E aí foram coletados 20 subgrupos, cada um deles com 300 observações. De novo, eu volto a chamar a atenção de vocês. Olha só, nesses casos, subgrupos são grandes e, às vezes, muito longa é essa retirada dele, ok? Bom, vamos para a tabelinha, então. A tabela. Cada 300 observações mostra, então, ali um número de clientes satisfeitos. Ali tem primeiro subgrupo 10, 12, 8, 9. O que a gente quer ver aqui? Pessoal, o que a gente quer ver aqui, na verdade, é o seguinte. Essa não é que a gente quer falar assim, olha, todos os 300 clientes têm que ser satisfeitos. Tá? Esse é o nosso objetivo, é a nossa meta, é a nossa perseguição sempre. Mas o CEP não é para ver isso. O CEP quer ver o seguinte, essa quantidade de clientes insatisfeitos, ela está ali dentro de uma normalidade, né?
sempre tem aquele ponto, acontecer alguma coisa, então a gente vai fazer um gráfico de controle para ver isso. Feito o gráfico de controle, eu calculo aqui, né, a média de clientes satisfeitos, vai dar 9,2, tá ok? E aí um fator muito interessante também, você fala, calma aí, você acabou de falar para mim que isso aqui é um atributo que só pode número inteiro, como é que a média pode dar 9,2? Realmente, mas com a aproximação para normal, isso pode acontecer. Apesar de que eu nunca vou encontrar ali 9,2 clientes insatisfeitos, ou é 9 ou é 10. Mas na média, a gente se dá o luxo, né, de acontecer pelo teorema do limite central. O limite inferior de controle é 0,241. E o superior de controle, 18 e 16. Tá? Também números quebrados. Quando eu ploto na carta de controle, okay, de novo aparece aqui um pontinho, ó. Mesma história. Fora de controle. Acima de 18 clientes insatisfeitos. Tá? De novo, aquela mesma coisa. Vamos investigar. Isso aqui caiu no dia 12, ó. O que aconteceu no dia 12? Né? Vamos lá ver qual que era o grupo de funcionários que estava trabalhando nesse dia, quem é que estava de folga. Aconteceu alguma coisa dentro ali da loja, às vezes não foi funcionário, pode ter sido na loja. A gente vai investigar isso. Porque o padrão mostra que a quantidade de clientes satisfeitos mantenha sempre a mesma tendência. Outra coisa muito interessante a gente observar aqui, pessoal, é que aqui dá um valor baixo, mas às vezes pode aparecer um valor mais alto, de 0,24116 para limite inferior de controle. Aí você fala para mim, poxa, mas se eu tiver 0 clientes satisfeitos, o processo está fora de controle, mas o objetivo não é ter 0 clientes satisfeitos? O objetivo é ter 0 clientes insatisfeitos. E se um ponto cair nessa região aqui, ó, vamos supor um ponto aqui, era um processo fora de controle? Ué, mas não é bom? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? O processo está fora de controle porque isso aqui não era previsível. Mas é uma coisa boa. Então, já que ele está fora de controle, não é normal que isso aconteça, eu vou investigar também o que aconteceu aqui, mas agora é para garantir que isso sempre aconteça e sempre consiga ter a maioria dos meus clientes satisfeitos. Bom, continuando a nossa saga aqui, então, a gente sai dessas cartas que eram P e NP de distribuição binomial, lembra do que eu falei, hein? Agora vamos para Poisson. Carta C. A carta C é contagem de número de defeitos num produto, tá? Então observa bem nesse exemplo. Nesse estudo de caso, serão analisados 20 subgrupos de uma amostra de 100 placas de circuito impresso. Aí eu tenho uma tabela aqui, olha, o número de não conformidades de cada placa, tá? Na última coluninha aqui. Olha só, pessoal, é uma coisa muito interessante para a gente ver, tá? Esses 21 defeitos, pode ser um defeito em cada dessas 100 placas, tá? Ou seja, eu teria 21 placas aqui, defeituosas, cada uma delas com um defeito, ok? Ou pode ser uma única placa com 21 defeitos. Nesse tipo de carta, de distribuição de Poisson, eu não estou olhando o objeto. Se eu fizesse isso, estaria lá na binomial. Aqui eu estou olhando esse número de não conformidades. Então eu não consigo também aqui observar se ela é de um único produto ou de mais de um produto, tá? Mas feita a aquisição de dados, né? Calculo o total de número de não conformes. E aqui é bem simples, que eu vou fazer uma média, tá? Então a média aqui de não conformidades foram 26 amostras lá, dá 19,85. Aí é só pegar, isso aqui é média e é desvio padrão, tá? Mamão com açúcar, ó, rapidinho eu já calculo limite inferior de controle, limite central, limite superior de controle. Coloquei no meu gráfico de controle, plotei os pontos. De novo, ó, um ponto fora dos limites de controle, processo sob observação, tá? Aqui, igual eu falei anteriormente, aparece de novo, ó, porque eu tinha aqui o limite inferior de controle de 6, aí aparece aqui, olha, outro ponto, processo fora de controle, mas um fora de controle do bem, né? Tá? Então, se a gente fosse colocar aqui, ó, esse aqui é o do bem e aquele lá é o do mal, né? A gente tem duas atualizações do processo. Então, isso aqui eu quero que se repita e isso aqui eu quero que nunca mais se repita.
Mas o que está aparecendo para a gente, pessoal, é que tem uma oscilação grande dentro desse processo que tem que ser regulamentada. Tá? Porque a média dessas não conformidades varia muito entre esse ponto lá embaixo e aquele ponto lá para cima. Isso tem que ser observado e é o que essa carta mostra. Tá ok? Agora a carta para percentuais, tá? A última carta desse bloco, que é a carta U. O exemplo que a gente tem para ela é a detecção de defeitos, uma unidade de linha de produção de computadores pessoais, né? Os famosos PCs, tá ok? Onde foram coletados os dados aqui na minha tabelinha, tá? Eu tenho aqui pequenas observações, tá? E o total de não conformidades. E aqui a média de não conformidades nesse campo de observações. Tá ok? Beleza. Olha só o que acontece. Eu calculo os limites, tá? A média dessas não conformidades, tá certo? E os limites que estão colocados aqui. Uma coisa para chamar atenção nessa carta é o seguinte, ó. Vocês viram que deu 193 não conformidades no total. A primeira coisa que eu vou dividir ela é por N igual a 5, que é o tamanho do subgrupo, da 38,6. Aí eu calculei o U, né? O percentual ali. Aí o barra que eu tenho aqui, tá beleza? É de 1,93, é a média de todos esses pontos. Tá ok? Levando em consideração as 20 amostras coletadas, né? Os 20 subgrupos que a gente atuou. Daí, de novo, é mamão com açúcar novamente, pessoal. É só jogar aqui na fórmula, tá? Onde o N aqui volta a ser 5. Tá ok? Não trabalho com o tamanho de subgrupo aqui. Aliás, trabalho com o tamanho de subgrupo, né? Não trabalho com o tamanho da amostra, com a amostragem total. Estabeleço os meus limites e aí faço a minha carta. E até que, enfim, esse professor usa um exemplo que tem um processo sob controle, né? Toda hora, só o processo fora de controle. Aqui o negócio está tudo ok. Tá? Mas essa questão, às vezes, de aparecer processo toda hora fora de controle nos exemplos, é para a gente sempre memorizar o que fazer. Porque quando a gente vê um exemplo desse, pessoal, tá tudo tranquilo, né? Como diz a música, tá tranquilo, tá favorável aqui, não tem muito problema, não. Então aqui a gente não tem que atuar, aqui a gente senta na cadeira, né? Dá aquela descansada, aquela relaxada, que o negócio está indo do jeito que a gente espera. A maioria dos exemplos que vocês verão até na literatura vão mostrar realmente processos fora de controle. Não é que na maioria das vezes os processos estão fora de controle dentro das indústrias, empresas, companhias, etc. Tá? Mas é para instigar em você o que pensar. Beleza? Pessoal, então na próxima aula a gente vai falar sobre um tema extremamente importante que é a capacidade do processo, tá? Eu espero vocês lá. Forte abraço!